Jimmy Carter serviu como presidente dos Estados Unidos entre 1977 e 1981 e ainda é considerado, por alguns, um dos melhores governantes que aquele país já teve. Durante seu mandato, muita coisa foi feita, como a contenção da inflação, a redução de gastos do governo, reorientação da política externa do país e também deu ênfase aos direitos humanos. Ele conseguiu, durante a Guerra Fria, normalizar as relações com a China e também buscou negociações sobre a limitação de armas estratégicas com a União Soviética. Em um esforço para encerrar o conflito árabe-israelense, ele ajudou a organizar os acordos de Camp David entre Israel e o Egito, através dos tratados Torrijos-Carter. Carter garantiu a transferência eventual do Canal do Panamá para o Panamá, denunciando a invasão soviética do Afeganistão em 1979. Ele reverteu suas políticas conciliatórias em relação à União Soviética e iniciou um período de aumento militar e pressão diplomática, como retirar-se das Olimpíadas de Moscou. Os últimos 15 meses do mandato presidencial de Carter foram marcados por várias crises importantes, incluindo a crise dos reféns no Irã e o mal-estar econômico. O diagnóstico de Carter da crise de confiança da nação fez pouco para aumentar sua popularidade em queda. E em 1980 ele foi derrotado na eleição geral por Ronald Reagan. E isso não foi somente no âmbito público, isto é, não foram somente os feitos de Carter que foram colocados a público que o destacaram. Há muito mais por trás das portas de segurança da CIA e do governo norte-americano. E um dos fatos que ocorreu em sua sala presidencial foi que Carter chorou ao ser colocado a par das informações confidenciais que o país já tinha em mãos a respeito de UAPs, ou UFOs, ou OVNIs, como queira chamar. Tal incidente, como chamam por lá, é amplamente considerado verdadeiro por biógrafos e até ex-agentes da CIA e funcionários da Casa Branca. Claro, é também um prato cheio para os teóricos da conspiração e talvez a história final esteja recheada de pontos obscuros. Segundo informações extraoficiais, os presidentes dos Estados Unidos recebem apenas uma visão superficial sobre o assunto que envolve fenômenos aéreos não identificados, ou UAPs. Aparentemente, a CIA, que gerencia o programa relacionado a tais assuntos, apenas fornece informações ao presidente com base na necessidade de ele estar por dentro do assunto, mas não considera a curiosidade presidencial como necessidade de saber o suficiente. Isto é, forneça informações ao presidente, mas não precisa ir tão fundo nos detalhes. Pois é. De acordo com a biografia e até mesmo algumas falas de Jimmy Carter, ele sempre foi um homem profundamente religioso, mas que também testemunhou um OVNI com outras 6 pessoas. O 39º presidente dos Estados Unidos já relatou ter avistado um fenômeno anômalo em 1969. Na época, ele era governador do estado da Geórgia. O incidente ocorreu quando ele estava em uma reunião com um grupo de pessoas em Leary, Geórgia. Carter descreveu o objeto como uma luz branca, brilhante, que se movia pelo céu noturno. Ele afirmou que o objeto não tinha uma explicação convencional e permaneceu visível por alguns minutos antes de desaparecer. Quanto a essa experiência, o ex-presidente disse durante uma entrevista em 1973: "Éramos cerca de 20 do lado de fora de um pequeno restaurante, creio eu, um refeitório de uma escola, e uma espécie de luz verde apareceu no céu, a oeste. Isso foi logo após o pôr do sol. Ficou cada vez mais brilhante.
Então, finalmente, desapareceu. Não tinha nenhuma substância sólida, era apenas uma luz de aparência muito peculiar. Nenhum de nós conseguia entender o que era. Ele voltaria a falar sobre isso algum tempo depois. Embora Carter tenha sido transparente e sempre aberto sobre sua experiência, ele nunca afirmou que o objeto fosse uma nave espacial extraterrestre. No entanto, seu relato é frequentemente mencionado em discussões sobre avistamentos de OVNIs e fenômenos ufológicos. Mas além desse avistamento, Carter teve a tal informação que o fez derramar algumas lágrimas. Todos pensaram que ele seria o único presidente a finalmente divulgar informações sobre OVNIs publicamente. Só que no desenrolar da história toda, ele foi repetidamente bloqueado. Eventualmente, a CIA teve a conversa com ele. E depois foi relatado que ele afundou a cabeça nas mãos e não só começou a soluçar profundamente, mas ficou visivelmente perturbado durante algumas semanas depois. Afinal, o que foi contado ou mostrado a ele que mexeu tanto com suas emoções? Segundo algumas fontes compartilham, foi dito a Carter que as principais religiões, incluindo o cristianismo, eram programas criados por extraterrestres para evitar que nos destruíssemos enquanto eles realizavam as suas experiências conosco. E que, na verdade, foram eles que nos criaram. Neste momento, tornou-se claro para Carter que tal informação poderia causar uma tremenda convulsão, não só na economia, como na sociedade como um todo. Numa certa ocasião, o ex-presidente disse: "Devo acrescentar que não sou apenas cristão, mas também clérigo. Por isso, não estou de forma alguma tentando promover o ateísmo aqui. Na verdade, como Deus se encaixa nisso, pode ser uma postagem interessante à parte. No entanto, estes são os fatos tal como os conheço." O também ex-presidente Dwight Eisenhower também teria sido informado sobre esse assunto. Na noite de 20 de fevereiro de 1954, um evento surpreendente ocorreu quando Eisenhower desapareceu repentinamente, sem aviso prévio. Esse desaparecimento repentino gerou rumores e preocupações generalizadas, levando muitos a especular que o presidente poderia ter falecido tragicamente. No entanto, a explicação oficial fornecida foi que Eisenhower teve que se submeter a uma cirurgia dentária urgente e estava em uma fase de recuperação bem-sucedida. Contrariando a declaração oficial, existe um relato fascinante sobre o misterioso ato de desaparecimento do presidente. Acredita-se que Eisenhower foi levado secretamente para se envolver em um encontro imprevisto com uma civilização extraterrestre, originária do distante aglomerado estelar das Pleiades. Essa raça alienígena, em particular, conhecida como nórdicos, devido às suas características físicas distintas, como olhos azuis, cabelos loiros e pele clara, realizou essa reunião clandestina com o presidente. Vale a pena notar que os nórdicos são um assunto de grande interesse e fascínio entre aqueles que exploram o domínio dos encontros extraterrestres. A reunião teria ocorrido na base aérea de Edwards, especificamente em um hangar desocupado. Embora os detalhes precisos das discussões tenham permanecido, digamos, um tanto desconhecidos, parece que durante a reunião, os nórdicos apresentaram uma oferta de assistência abrangendo vários domínios, como tecnologia, procedimentos médicos, avanços e a busca de energia limpa
afastando-se dos combustíveis fósseis. No entanto, apesar dessas perspectivas promissoras, ambas as partes não conseguiram chegar a um acordo mutuamente benéfico, resultando no eventual abandono da reunião. De acordo com o relato, um desenvolvimento significativo ocorreu quando uma segunda raça extraterrestre estabeleceu contato com o presidente Eisenhower e outros líderes dos Estados Unidos. Na contramão dos nórdicos, conhecidos por suas intenções pacíficas, os Greys, ou cinzentos, conseguiram fechar um acordo mutuamente benéfico com o presidente. Esse acordo implicava conceder aos Estados Unidos acesso exclusivo a tecnologias avançadas. Em contrapartida, os Greys teriam permissão para realizar experimentos em indivíduos selecionados da população do país. Esses indivíduos teriam suas memórias apagadas e seriam devolvidos em segurança. Essa concessão sem precedentes deu aos Greys um nível sem precedentes de envolvimento dentro dos Estados Unidos, permitindo-lhes realizar suas atividades clandestinas. Há indivíduos que argumentam que a decisão de Eisenhower de fazer esse acordo não foi totalmente voluntária, citando o intenso clima geopolítico da Guerra Fria e a ameaça constante representada pela União Soviética. Os governos têm uma forte inclinação para manter a confidencialidade estrita quando se trata de OVNIs, principalmente devido ao seu compromisso de proteger a segurança nacional. O raciocínio implícito decorre da possibilidade de que esses OVNIs não sejam apenas objetos não identificados, mas sim artefatos tecnológicos avançados operados por seres extraterrestres ou uma agência misteriosa. Essa revelação teria implicações de longo alcance para a segurança global, provocando preocupações entre os governos de todo o mundo. Consequentemente, as potenciais ameaças representadas por esses fenômenos aéreos não identificados se tornaram uma apreensão significativa para os governos, alimentando seu desejo de manter a existência dos OVNIs oculta. O sigilo desempenha um papel crucial em permitir que os governos mantenham a autoridade sobre a aquisição, avaliação e possível envolvimento militar associados aos avistamentos de objetos voadores não identificados. As preocupações decorrem do potencial acesso não autorizado por nações estrangeiras a tecnologias de ponta ou a capacidade de aproveitar as extraordinárias capacidades dos OVNIs, o que leva os governos a manter a confidencialidade. Bom, em relação às suas investigações e conclusões, a potencial existência de objetos voadores não identificados tem o potencial de delinear sistemas de crenças e normas sociais arraigados. Se os governos divulgassem informações sobre encontros com OVNIs sem contexto ou compreensão suficientes, isso poderia provocar um sentimento generalizado de medo, confusão e até pânico entre o público em geral. Para evitar tais consequências destrutivas, os governos podem optar por manter o sigilo em torno dos OVNIs até que sejam capazes de oferecer uma explicação abrangente e detalhada. A divulgação de informações relacionadas aos OVNIs deve ser abordada com cautela, levando em consideração o potencial impacto na sociedade. Os governos também podem gerenciar efetivamente a situação em torno da divulgação de encontros extraterrestres ou tecnologia avançada, controlando estrategicamente a disseminação de informações. Essa abordagem não apenas prepara o público para tais revelações, mas também mitiga o risco de caos e turbulência generalizados que poderia surgir de uma revelação que muda o paradigma. Ao revelar gradualmente os detalhes necessários e moldar a narrativa,
os governos priorizam a estabilidade e o bem-estar da sociedade. Esperamos, não é? Se os OVNIs realmente significam a existência de capacidades tecnológicas altamente avançadas que superam o entendimento humano, é concebível que os governos tenham interesse significativo em desvendar os segredos dessa tecnologia por meio da engenharia reversa. Ao manter essas atividades ocultas do conhecimento público, os governos têm a oportunidade de conduzir pesquisas e desenvolvimentos aprofundados na obscuridade, isto é, sob sigilo absoluto, a fim de proteger seus empreendimentos da fiscalização e da competição, que podem surgir ao divulgar abertamente esses avanços. O véu de sigilo que envolve os objetos voadores não identificados tem o potencial de fornecer aos governos uma vantagem tecnológica significativa sobre seus potenciais adversários. Essa vantagem abrange não apenas avanços em sistemas de propulsão e fontes de energia, mas também várias outras tecnologias de ponta. Bom, voltando ao caso ocorrido com o ex-presidente Jimmy Carter. Em 2005, portanto, 32 anos depois de sua fala a respeito do avistamento, que não ficou muito clara, em uma entrevista ele voltou a dizer: de repente, um dos homens olhou para cima e disse: olha lá, no oeste. E havia uma luz brilhante no céu. Todos nós vimos. E então a luz, ela se aproximou cada vez mais de nós. E então parou. Não sei a que distância, mas parou, além das árvores de pinheiro. E de repente, mudou de cor para azul. Então, mudou para vermelho. Depois voltou para o branco. Estávamos tentando descobrir o que diabos poderia ser. Então, recuou para a distância. Em toda essa história de Carter, cabe uma pergunta bastante pertinente. Se os presidentes, especialmente dos Estados Unidos, são bem ou mal informados a respeito, não só sobre a existência de alienígenas, como também estaríamos fazendo algum tipo de negócio com eles, por que o restante da humanidade não pode ser esclarecida sobre isso? Hein? Alguns teóricos estudiosos sobre o assunto são categóricos ao afirmarem que, por um lado, se a população tivesse a confirmação de que há vida fora da Terra e que, além disso, eles intervêm na vida dos terráqueos de alguma forma, incontáveis paradigmas seriam ou deveriam ser quebrados. As religiões passariam a ser indagadas e a Bíblia poderia se tornar mais um livro de ficção. Ou talvez, quem sabe, ela passaria a ser interpretada de uma outra forma, mas condizente com a nova realidade que nos seria apresentada. Por outro lado, se nos deparássemos com formas de vida extraterrestre, isso poderia servir também como um profundo testemunho da amplitude e complexidade da criação de Deus. Tal revelação poderia potencialmente aprofundar nossos sentimentos religiosos e inspirar um maior senso de admiração e reverência pelo cosmos, destacando a notável complexidade e o design deliberado inerente aos reinos celestiais. A mera existência de vida extraterrestre tem o potencial de enriquecer nossa compreensão espiritual e reacender nossa curiosidade sobre as possibilidades ilimitadas do universo. Me diga, é possível que não sejamos, os humanos, as únicas criações divinas? E quanto a Jimmy Carter, você vê motivos para um ex-presidente da maior nação do planeta, tão respeitado como é, mentir quanto aos avistamentos que ele teve? Pois é. Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro. Fica com Deus. Tchau.